Obrigado, Wellington. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui. Meu tênis se degenerou, ao contrário da proposta aqui do evento, por isso eu estou descalço. A regeneração, o conceito de regeneração é o que há de mais atual, o que há de mais moderno em relação ao tema da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável. Até então, a gente pensava em mitigar e, quando muito, neutralizar, chegar no 0 a 0 dos nossos impactos. Seja você uma pessoa, uma empresa, uma organização, enfim. Regenerar, como o próprio conceito foi colocado aqui no começo, é você subir essa régua para cima. É você devolver mais, não só em termos ambientais, como regeneração da água, despoluição, como plantio de mudas, mas também em desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, segurança alimentar e vários outros temas. Agora, se a gente sair daqui, dessa sala, estamos aqui, né, um grupo relativamente grande, se a gente sair daqui, as pessoas vão saber do que a gente está falando? Elas vão estar engajadas para o que a gente está falando? A gente tem essa percepção? Se a gente sair daqui, aqui do lado, na estação Vila Madalena do metrô, as pessoas vão ter noção do que a gente está falando ou vão se sentir atraídas por isso? Há 12 anos atrás, a gente começou a pesquisar o porquê das pessoas não se encantarem com essa agenda da humanidade, que comporta não só os temas ambientais, água, biodiversidade e outros tantos relacionados, mas também segurança alimentar, erradicação da pobreza, redução de desigualdades e tantos outros, muito bem reunidos hoje nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Agora, até hoje, é um exercício muito interessante, dá uma busca no Google e coloque em imagens no termo sustentabilidade. O que você vai ver, você pode ficar horas e horas rodando. É uma percepção estrita da sustentabilidade apenas aos temas ambientais. E não como esses temas ambientais estão relacionados com todos os outros, numa grande cadeia, numa coisa sistêmica, complexa, que é a sustentabilidade. Para piorar, a gente tem a comunicação da sustentabilidade. Será que a gente foi capaz de seduzir, de atrair as pessoas com a comunicação que a gente está usando para as causas? Será que a gente tem usado elementos capazes de promover essa sedução, essa atração para as pessoas? Será que a gente, talvez, mudanças climáticas é um clássico disso, né? Eu adoro urso polar, acho um bicho maravilhoso, incrível. Mas será que, de fato, um cidadão de uma cidade média ou de uma grande capital vai se sentir sensibilizado ao ver uma imagem de um urso polar? Uma situação, claro, complexa. Será que a gente não tem? Eu me lembro, o César está aqui do SOS, da Márcia do SOS, uma vez contando para mim, falando: André, nesses últimos 10 anos, é claro que a gente tinha que dar porrada, tinha que estar ali, naquele momento. Mas será que a gente não foi um pouco arrogante, um pouco pedante na comunicação com o público geral? Né? Como se uma postura ali de, olha, nós sabemos o que precisa ser feito, mas a gente talvez não tenha comunicado isso de uma maneira, mais uma vez, atraente, sedutora. Mas comunicação não é coisa de sociedade civil, de organizações. Comunicação é coisa do setor privado, né? E a gente vive hoje essa agenda ESG, né? Essa nova roupagem do setor privado. Só que a gente sabe muito bem que a comunicação do setor privado para o público geral sobre esse tema, e a gente está vendo uma nova onda, né? Vocês devem se lembrar ali em 2005, 2004, todo mundo virou sustentável, era o banco sustentável, era o posto de gasolina sustentável, era, enfim, uma infinidade, né, de marcas usando esse argumento, e agora, de novo, nesse movimento,
Só que o que a gente continua vendo é um grande exagero de comunicação das marcas quando contam esses assuntos. Novo, claro que é um caminho, é claro que elas estão aprendendo, é claro que a gente tem um longo caminho, um longo desafio, muito melhor do que se não estivessem fazendo nada. Essa aqui merece, né? um prêmio, né? Enfim. Então, a questão que a gente se colocou ali há 11, 12 anos atrás é: será que a gente está atraindo as pessoas ou será que a gente está confundindo as pessoas? Será que a gente está assustando as pessoas? Será que não é possível, sem deixar de lado, obviamente, a hora da porrada, a hora do ativismo mais radical que precisa existir? Sem ele, nada se transforma. Será que a gente não precisa fazer algo mais sedutor? Algo que possa encantar as pessoas para as tantas causas que existem aí na nossa sociedade? E ali a gente pensou, pô, vamos procurar. Será que tem gente fazendo coisa legal, coisa atraente? Né? Foi quando eu conheci o Wellington, inclusive, com trabalho dos doutores, foi quando a gente conheceu o Zé, do Rios e Ruas, conheceu essa turma incrível. Né? Será que, como o Edgar colocou aqui antes, será que tem gente fazendo essa transformação de um jeito divertido, de um jeito fã? E, para nossa surpresa, a gente encontrou muita coisa bacana. Muita coisa bacana. Desde um artista como Eduardo Surur, com o qual a gente botou um pintado de 24 metros de comprimento no meio do Rio Pinheiros, para falar, como o Cezinha falou aqui antes, de um rio que não tem mais vida e que poderia ter, quem sabe, né? Agora, com essa regeneração do Rio Pinheiros, a gente possa voltar a ver esse tipo de vida aqui no rio, né? Ou levar ovos gigantes para o Lago da Batata, em Pinheiros, de um artista holandês, essas instalações, do Hofstra, para falar sobre aquecimento global, para mostrar para as pessoas que existe um fenômeno de aquecimento global e que ele está aí batendo na nossa porta. Falar sobre o tema de consumo e relacionar o consumo com a produção de resíduos, com a geração de resíduos numa instalação do coletivo Bijari. Olha quanta gente, quanta coisa bacana. Mais uma vez o Surur, com um labirinto de lixo que rodou a cidade, né, aí algum tempo atrás, esteve presente em algumas edições nossas, também falando quanto a gente está perdido nessa questão dos resíduos. Né? Uma instalação do Jaime Prades, em plena época de crise hídrica, brincando com a questão do acesso à água e de quem pode ter o acesso a essa água. Né? Promover, como a gente fez aqui com o Zé e com uma turma incrível, uma expedição pelo Rio Pinheiros, andar de bote, vivenciar o Rio Pinheiros, não ter isso como um conceito distante, mas estar ali vivenciando, experimentando essa transformação que a gente está vendo no Rio e que realmente está acontecendo. Estimular que as pessoas conheçam os vários grupos, as várias organizações que estão transformando a cara da cidade, não é de hoje. Desde a turma das hortas urbanas, São Paulo tem centenas de hortas urbanas. Tudo bem que agora está um momento complexo, pós-pandêmico, mas as hortas estão aí, tem tudo para voltar. Algumas super consolidadas, como foi mostrado aqui antes. Promover um piquenique com um movimento do Parque Augusta, enquanto ele era apenas um movimento brigando ali contra duas grandes empreiteiras da cidade que queriam transformar o que hoje é um parque maravilhoso em duas torres de edifícios gigantescas, num espaço que mal comporta esse tipo de intervenção. Fazer com que as pessoas tenham noção de que sob esses nossos asfaltos, ruas e avenidas, a gente tem água passando, a gente tem rios que a gente encobriu com um trabalho maravilhoso aqui do Rios e Ruas, do Zé e do Luiz. Promover o primeiro, com muito orgulho, promover juntos com o Mundano, o primeiro Pimp My Carroça, esse trabalho fantástico do Mundano, que procura retirar da invisibilidade
os catadores de resíduos, que são, como a própria lei diz, um agente ambiental. Promover conhecimento para a criançada sobre a biodiversidade marinha com contação de história no parque. Levar essa mesma criançada para conhecer a biodiversidade dos nossos parques, a fauna que existe nos nossos parques, muitas vezes invisíveis aos nossos olhos, e que no período noturno elas aparecem, elas surgem nesses espaços tão importantes da cidade, que não servem somente para lazer, são corredores importantes de biodiversidade dentro dos centros urbanos. Mostrar para as pessoas, trazer para o Brasil, como a Dawn mostrou aqui, essa instalação maravilhosa de um arquiteto italiano que produz água, até 80 litros de água em sistemas autônomos, sem qualquer ligação, ela capta água do ar. Solução de água para comunidades na Etiópia, uma coisa maravilhosa, encantadora. Falar sobre diversidade de pessoas com deficiência, apresentando um balé de cegos. Trabalho da Fernanda Bianchini, maravilhoso. Olha, né, como são informações, são geração de reflexão que vem pelo coração. Não está sendo imposto para você. Você está experimentando isso, você está vivenciando. Colocar, fazer uma homenagem num dos maiores prédios lá de Porto Alegre, para um ambientalista que as novas gerações não conhecem, o Lutzenberger, virou o Mural Lutz, foi nessa virada agora de Porto Alegre. Né? Olha quantos artistas, quanta coisa, quanta exposição incrível a gente tem sobre vários temas, né, os mais variados, que, de novo, a pessoa vai ver uma exposição, ela vai ali e ela sai dali um pouco mais consciente, um pouco mais informada, muitas vezes até sem se dar conta disso. Né? Falar da questão de lixo eletrônico, levando para o MIS e para o MUMB robôs gigantes de 3, 4 metros de altura, um trabalho maravilhoso de outro coletivo, o Respect Art. Levar para mais de 14 céus da cidade grafites relacionados aos ODS, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esse aqui, sobre água, maravilhoso, alguns com mais de 1.200 metros quadrados. Olha que interessante, gente, como a gente pode também, não estou falando que a gente não tem a outra parte, mas a gente pode também, a gente deve também encantar as pessoas. Como o Edgar colocou aqui, especialmente para essa moçada que vem aí, se não for divertido, se não for fantástico, a gente não vai conseguir engajar pessoas fora dessa nossa bolinha, que é super engajada, super ativista e que conhece com propriedade os temas sobre os quais a gente está falando. Perdão, eu voltei aqui. Encerrando aqui, promover um mapping sobre os ODS no Cristo Redentor. Olha que imagem maravilhosa, né? Imagem que correu o mundo aí na virada do Rio de Janeiro em 2017. Promover também os ODS numa performance de como eles se relacionam, como eles estão horas distantes, horas juntos, num guindaste gigante do trabalho da Companhia de Balé Aéreo de São Paulo, maravilhosa também. Outro trabalho, olha quanta gente incrível, né? E que a gente possa, então, encantar as pessoas e fazer isso dentro, né, de um novo modo de fazer, que também não é você sendo top-down, você impondo a sua visão, você sendo uma hierarquia e falando que com essa moçada que vem aí também, gente, esqueça. Esqueça, você vem e fala, olha, o certo é isso e a gente tem que fazer isso. Esqueça. A gente tem que co-criar. Tem que existir a diversidade de opiniões, algo que o nosso país, né, nos últimos anos, exerceu de uma maneira tão pobre, né? Que a gente possa também deixar os egos de lado, muitas vezes, né, das próprias organizações de sociedade civil, e, de fato, atuar de maneira conjunta. Vai ser um super desafio que a gente vai ter agora, nesse momento de reconstrução, né? Que a gente possa, os coletivos, os grupos, os movimentos, se encontrarem, conversarem e fazer juntos, né? E aí a gente vai ter, de fato, né, a sustentabilidade, a regeneração que a gente quer, que é colorida, multifacetada, sistêmica e complexa. Muito obrigado, gente.